Já no risco parcial, eu não assumo risco de existência, eu assumo risco de quantidade. O que eu quero dizer com isso, doutores? Eu assumo um risco parcial porque se vier menos do que eu espero, azar meu. Mas eu, pelo menos, estou protegido contra o total insucesso. Eu não assumi risco contra a existência. Se não existir, tu me devolve o dinheiro. Ou eu não lhe pago. Mas se vier uma quantidade menor, azar meu. Mas se não vier nada, eu não te pago. No risco parcial, eu, pelo menos, estou protegido contra o total insucesso. Professor, não está muito claro para mim. Você pode dar um exemplo? Tranquilamente. Vamos imaginar que você seja um pescador e você vai sair de manhã com o seu barco para pescar. Eu quero comprar os peixes que você pescar. Eu te pago uma grana e falo, o que vier de peixe nesse barco é meu. Veja, isso é um contrato de compra e venda atipicamente aleatório por dizer respeito a coisas ou fatos futuros. É claro que o preço que eu vou propor para você é com base no que eu espero de vir de peixe. Vamos imaginar que o normal seja vir 10 mil peixes e cada peixe custa R$1. Então eu vou lhe pagar 10 mil reais. Então eu lhe dou 10 mil reais e os peixes que vierem são meus. Eu propus, você aceitou, contrato formado. Se vier 20 mil peixes, me dei bem, risco. Se vier 5 mil peixes, me dei mal. Você faz jus a receber o preço. Eu não posso exigir 5 mil reais de volta. Você recebe 10 mil reais e me entrega os 5 mil peixes. Se vier 10 peixes, toma os 10 mil reais, é seu, azar meu. Se vier um peixe, toma os 10 mil reais, azar meu. E se não vier peixe nenhum? Mesmo assim eu vou ter que te pagar. Se por acaso é o caso de risco total. Mesmo que não venha peixe nenhum, você faz jus ao preço. Só tem um caso, nesse exemplo, que eu não vou lhe pagar. Nesse caso de risco total, só tem uma situação que eu posso pegar o dinheiro de volta ou não lhe pagar. Se eu provar que veio menos ou não veio nada, por dolo ou culpa de sua parte. Você pegou o barco, saiu para alto mar, abriu a cadeira de praia, ficou deitado, tomando a bebidinha, comendo um petisquinho, aproveitando, tomando um sol e chegou sem peixe nenhum. Se eu provar, em prova, se você faz prova, concurso público, você não está preocupado com prova, como provar a matéria em juízo. A questão é lhe dar informação. Se houve dolo ou culpa da outra parte, aí nesse caso eu não fico obrigado a pagar o preço. Você não faz jus ao preço. Já no risco parcial, eu estou protegido pelo menos contra o total insucesso. Paguei 10 mil reais, peram 10 mil peixes. Se vier 20 mil peixes, sou obrigado a pagar mais? Não. Se vier 5 mil peixes, posso pedir 5 mil de volta? Não. Se vier um peixe, posso pedir 9.999 reais de volta? Não. Agora, se não vier peixe nenhum, devolve meus 10 mil reais. Porque, pelo menos, contra o total insucesso, eu estou. E você sabia que esses contratos têm nomes? E são nomes em latim. Se você é concursando, se você está se preparando para um concurso público, saiba, provas de alto nível perguntam esse nome em latim. Até provas de múltipla escolha. Quando o contrato de compra e venda atipicamente aleatório diz respeito a fatos futuros, sendo um risco total, nós chamamos de contrato emptio spei. Emptio spei. O que é um contrato emptio spei? Contrato emptio spei é aquele contrato de compra e venda atipicamente aleatório em que eu assumo o risco total, ou seja, estou assumindo o risco da própria existência. Empty space significa venda de esperança, ou seja, mesmo que não venha nada, eu estou desguarnecido, desprotegido. Já o contrato de compra e venda atipicamente aleatório, por dizer respeito a coisas ou fatos futuros, onde eu assumo um risco não de existência, mas um risco de quantidade, ou seja, aquele que assumiu o risco parcial, estou protegido pelo menos contra o total insucesso. Você lembra o nome? Emptio rei sperati. Contrato de compra e venda, emptio rei sperati. Se escreve speratae, no final A-E, sperati, T-A-E no final. Emptio rei sperati. A tradução é venda da coisa esperada, ou seja, risco de quantidade.
Esses dois contratos estão no Código Civil, não com o nome, que a prova te pergunta, mas o contrato está no Código Civil. Você quer ler comigo junto? Abre o seu Código Civil no 458. Eu vou ler com você. Acho que vale a pena a gente discutir esse artigo e verificar o que foi dito aqui. O 458 fala do emptius pay e o 459 fala do emptius res peratio. Começo com o emptius pay. Se o contrato for aleatório, por dizer respeito a coisas ou fatos futuros, cujo risco de não vir a existir um dos contratantes assuma, eu assumi o risco da coisa não vir a existir, risco de existência. Terá mesmo assim o outro direito a receber integralmente o preço que foi prometido, desde que de sua parte não tenha havido dolo ou culpa, ainda que nada do avançado venha a existir. Mesmo que nada do avançado venha a existir, você faz jus ao preço, salvo se houve dolo ou culpa de sua parte. Emptius pay assume o risco de não vir a existir. Vamos 459? Emptius res peratio. Se for aleatório o contrato, se for aleatório, por serem objeto dele coisas futuras, tomando o adquirente a si o risco de vir a existir em qualquer quantidade, olha a diferença. O 458 você assume o risco de não vir a existir. No 459 você assume o risco de vir a existir em qualquer quantidade. Você está protegido pelo menos contra total insucesso. Terá também direito o alienante a todo preço, desde que sua parte não tiver concorrido culpa, culpa sentido amplo, culpa ou dolo, ainda que venha a existir em quantidade inferior à esperada. Veja, no 459, você faz jus a todo preço, mesmo que venha a existir uma quantidade inferior à esperada, um peixe. E se não vier nada? Parágrafo único. Mas, se da coisa nada vier a existir, alienação não haverá, e o alienante restituirá o preço recebido. Não veio peixe nenhum? Devolve meu dinheiro. Ou não lhe pago, se eu fiquei de pagar depois. 458, emptius pay. 459, emptius res peratio. O 460 e o 461 tratam do contrato de compra e venda atipicamente aleatório, você comprando coisa que já existe, mas coisa exposta a risco. O exemplo que eu dei para vocês, compra cerâmica transportada da África no navio. Se chegar a metade quebrado, você vai ter que pagar o valor inteiro combinado, porque você assumiu o risco na hora da contratação. Você celebrou um contrato atipicamente aleatório. Tá? Agora, se o contratante de má fé colocou cerâmica quebrada para se aproveitar disso, aí você consegue anular esse contrato alegando omissão dolosa. Lembra que o dolo é induzir a pessoa a erro, que pode ser por ação ou por omissão? Omissão dolosa, não falou que estava quebrado. Colocou lá. Então você consegue anular e não pagar o preço. Mas você vai ter que provar que ele se aproveitou dolosamente disso. Na prova de concurso público que você venha fazer, você não tem que estar preocupado com prova jurídica. A questão é dar informação. Sabia, não sabia. Então, se aproveitou disso, você não paga o preço. Você aí em casa, dá uma lida no artigo 460 e 461. Eu queria só forçar a leitura do emptius pay, emptius res peratio, pela importância do tema, tanto para atividade prática jurídica, como para a preparação para concurso público. Ok? Muito bem. Esse é o aprofundamento que eu reputo importante sobre o contrato comutativo aleatório. Vimos o conceito, vimos um efeito importante e eu aprofundei com vocês o contrato aleatório, vendo o contrato atipicamente aleatório, que está na Teoria Geral dos Contratos, no artigo 458 seguinte. Próxima classificação. O contrato pode ser consensual ou real. O contrato pode ser consensual ou real. Doutores, doutoras, estudantes, curiosos, nós vimos que contrato, na aula passada de ontem, é um negócio jurídico bilateral, formado por um acordo de vontades de índole patrimonial. Olha só como com os toques que foram abordados, como eu consigo montar um conceito. Começo o conceito com natureza jurídica e abordo as características. Contrato, negócio jurídico bilateral, formado pelo acordo de vontade das partes com natureza patrimonial. Aí eu posso brincar, criando, extinguindo ou alterando relações jurídicas, natureza patrimonial. Aí eu posso chegar naquela definição complexa, bonita que você tem no livro. Mas o importante é pegar os seus elementos fundamentais. Nós vimos que o contrato é formado por um acordo de vontade das partes. Nem sempre. Essa é uma regra quase absoluta, mas nem sempre.
Sabe por quê? O que é um contrato consensual e o que é um contrato real? Começa com um contrato consensual. Consenso. Contrato consensual é aquele que é formado pelo acordo de vontade das partes. Contrato consensual é o contrato formado entre o acordo de vontade das partes. É a regra. Quer comprar? Quero. Formou o contrato. Nós vamos ver agora a formação de contratos e nós vamos ver que um contrato se forma quando tem um acordo de vontade, como regra. Quer comprar? Quero. Formou o contrato. É claro, relembrando a aula passada, é claro que para esse contrato, que já é perfeito, ser válido, talvez tenha que ter uma forma exigida por lei. Em regra não tem, você faz de boca, verbal. Mas em alguns casos tem que ser escrito particular, em outros até escritura pública. Mas o contrato se forma quando há uma proposta a se seguir uma aceitação. É a regra, contrato consensual. O que é um contrato real? Contrato real é aquele contrato que se forma com a tradição, com a entrega do bem. Contrato real é aquele que se forma com a entrega do bem, com a tradição do bem. Pacificamente, na doutrina, nós temos apenas 3 contratos reais. Apenas um deles, e um quarto, que é uma divergência doutrinária. Repetindo, nós temos 3 contratos pacificamente vistos pela doutrina como sendo contrato real. E um outro, um quarto, em que há divergência doutrinária. Quais são os 3 contratos pacificamente reais? Contrato de mútuo, contrato de comodato, e o contrato de depósito. Mútuo, comodato e depósito. Há uma divergência doutrinária em que alguns autores entendem como sendo o contrato real o contrato estimatório. Contrato estimatório é o nome que o novo Código Civil deu para o pagamento, para a venda em consignação. Você lembra aquela venda em consignação? Você deixa um bem com a pessoa que vai vender e se vender, entrega para você o bem. É chamado contrato estimatório. Vamos analisar o contrato de mútuo? Aliás, eu gostaria de pedir licença a vocês. Não é nosso objetivo aqui no curso a gente comentar contratos em espécie. Nosso curso é para uma teoria geral. Mas já que eu estou falando de mútuo e comodato, eu acho pertinente a gente diferenciar mútuo e comodato. Você lembra qual é a similitude que existe entre mútuo e comodato? Tanto o contrato de mútuo como o contrato de comodato, eles são contratos de empréstimo. O mútuo é um empréstimo de bem fungível. Comodato é um empréstimo de bem infungível.